sou Giovana Xavier, sou professora da Faculdade de Educação da UFRJ, historiadora e mãe do Peri. Eu gosto de me apresentar assim, como mãe do Peri. É isso. Eu sou Bianca Santana, acabei de defender o doutorado em Ciência da Informação, tive a honra de ter Giovana também compondo minha banca. Eu sou escritora, jornalista, sou mãe do Lucas, do Pedro e da Cecília e militante da UNEAFRO, que é uma das organizações que compõem a Coalizão Negra por Direitos. Eu com certeza já tinha lido outras coisas em primeira pessoa, mas eu fiquei muito impactada ao ler Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus. Quando eu li, a minha sensação é de que foi o primeiro texto que parecia se conectar com a minha realidade, com aquilo que eu vivia. E ler uma experiência tão próxima da minha em primeira pessoa me provocou, num primeiro momento, raiva. Eu não entendia direito como é que um livro podia publicar a vida. Foram sentimentos muito contraditórios. Eu estava no ensino médio, foi recomendação de uma professora de língua portuguesa, mas o livro ele não estava no programa, mas ela achou que poderia interessar a mim. Então não era algo que ela achava que valia para a sala toda, mas que pelos meus interesses, pela minha trajetória, por quem eu era, pela minha cor de pele, pela história da minha família, ela achou que aquela literatura específica poderia me interessar por alguma razão. E talvez esse combo misturado tenha me provocado esse incômodo num primeiro momento e muitas reflexões sobre as histórias publicadas em livro e as histórias que não cabiam nos livros. Então, assim como a Bianca Santana, eu já tinha lido muitas coisas na primeira pessoa, inclusive, assim, a coisa de ser criada num ambiente de escrita e de leitura na primeira pessoa, né? Eu até separei um aqui, vários bilhetes trocados entre as mulheres da família. Esse aqui é um cartão de aniversário, que interessante, não tem data, que foi a minha tia, Elenir Lena, que é uma mãe para mim, que me escreveu e tá assim: feliz aniversário, filhinha, te amamos muito, você sempre foi minha filhinha, beijos e beijos. Então, eu fui educada com esses textos na primeira pessoa e, obviamente, né, durante todo esse meu processo de educação familiar, eu não tinha essa reflexão: uau, vivemos num ambiente em primeira pessoa, onde a cultura escrita e a oral se entrelaçam. Mas hoje, olhando para trás, faz todo sentido o que eu faço, porque é a continuidade de todo um ambiente de letramento no cotidiano, com esse bilhete, com outros. Tem um monte da minha mãe também, cartas relatando situações e mediando conflitos. Assim, a presença da cultura escrita no ambiente familiar. Uma coisa muito presente na minha vida, né, de uma família negra, pobre, com mulheres, e que destoa totalmente desse imaginário, né, de que pessoas pobres, que a classe trabalhadora não interage com a escrita, né? A questão é discutir que escrita, né? Mas assim, um livro que me marcou muito foi esse aqui, que é da Bell Hooks. Não sei se dá para ver direito. Ensinando a transgredir a educação como prática de liberdade. Não só por ser uma escrita na primeira pessoa, no sentido assim gramatical, ela falando a partir do eu, né? Eu como autora, escritora, mas a primeira página do livro tem uma frase que me impactou e me impacta até hoje, que ela diz o seguinte: eu tinha medo de ficar presa na academia para sempre. Porque ela começa o livro contando o quanto a aprovação dela como professora efetiva numa universidade, obviamente foi um momento de celebração, mas também foi de muitos conflitos, por tudo que a academia também evoca em termos de aprisionamento. Então, essa frase aqui, eu tinha medo de ficar presa na academia para sempre, me bateu muito forte.
me tocou profundamente e me fez realmente, assim, foi um marco onde eu redirecionei todo o meu trabalho acadêmico, né? A Bell Hooks é uma autora que impacta muito, que influencia muito a minha trajetória, tanto a ponto de eu criar e coordenar um grupo que se chama Intelectuais Negras, que é um outro texto dela super importante também, discutindo as especificidades da intelectualidade de mulheres negras, né? A relação com a família, com a educação, com a afirmação racial e de gênero, enfim. Então, esse livro, para mim, e até hoje, é muito interessante como professora, porque ele está sempre nos meus programas de curso. Alguns textos a gente vai sempre mudando, né, Bia? Os programas e tal, mas algumas coisas viram os nossos clássicos, né? E é muito legal, assim, tem 8 anos, pelo menos, que eu trabalho com esse texto em sala de aula. E é muito bonito, assim, ver os estudantes também se impactando com essa leitura de tipo, caramba, eu posso escrever na primeira pessoa, que incrível, eu não sabia que isso era possível. E isso causa revoluções assim na sala de aula, de mudanças de tema de monografia, de voltar a praticar a escrita em casa, experimentar a poesia, a ficção, voltar a desenhar, a dançar. É muito bonito, assim, tem várias histórias individuais de estudantes para contar que vem da relação com esse livro. Então, é um livro que é meu livro de cabeceira de várias formas, né? Tá aqui, eu tô aqui no meu quarto agora, é da mesa do escritório também. É muito importante para mim esse livro. Enfim, é isso. Até me emocionei. O primeiro texto que eu publiquei na primeira pessoa, assim, óbvio, de novo, tiveram vários outros antes, mas que foi muito importante foi quando eu criei o blog. Ainda tem, né? Mas na época em que blog era o trend top, assim, em 2000 isso foi em 2013. É um texto que se chama, tá no meu blog, que agora virou Medium, e eu quase não tenho acessado. Essa conversa está me fazendo voltar a ter desejo de movimentar esse tipo de escrita. Mas então, o blog chama Preta Doutora na primeira pessoa, que depois acabou virando o meu Instagram. E em 2012, 2013, fazer isso era muito uau! Tem 7 anos, né? Então tem esse pioneirismo também, que eu acho que é uma característica da minha personalidade. Eu tenho uma personalidade muito do movimento, da criatividade, de querer empreender, inovar. Eu tenho isso que às vezes até de uma maneira tão eufórica que precisa ser mediada. E eu criei esse blog e publiquei um texto chamado O Dia que Rui Barbosa Sorriu e Chorou. E teve muito impacto. Esse texto ele deriva de uma situação que foi a seguinte: eu tinha acabado de ser aprovada como professora adjunta da UFRJ na semana assim do meu concurso. Então eu tava, né? E reparem, né? 2013, o Brasil era outro, né? Eu tava assim, tipo, caramba, sabe? O Brasil que deu certo. Professora na universidade pública, concursada, mãe, o Peri tinha 1 ano. Quero escrever, porque eu fui num evento na Casa Rui Barbosa, aqui no Rio, no Botafogo. Era um evento sobre perspectiva, um seminário sobre perspectivas comparadas da escravidão no Brasil e na Rússia. E reunia vários historiadores e tal. E aí tinha uma mesa específica tratando de mulheres negras no período escravista. E era aquela coisa assim bem mainstream acadêmico, né? A mesa era composta por 5 historiadoras, eram 4 mulheres brancas, uma mulher negra, e toda uma discussão. E aquilo ali, aquela situação, ela me incomodou muito, não no sentido mais íntimo da irritação, mas no sentido mesmo da produção intelectual. Aquele incômodo começou a ser processado intelectualmente por mim. Falei, caramba, né? Aquele comentário mais óbvio: como pode uma mesa sobre mulheres negras e escravidão só ter uma mulher negra? E como é que é isso? Por que isso é tão naturalizado? E tinha uma questão presente na mesa que era
a naturalização do termo mulher negra. Mulher negra, porque a mulher negra é isso, a mulher negra é aquilo. E aquela situação foi me fazendo pensar várias coisas. E aí eu produzi esse texto, que está lá no blog. O dia em que Rui Barbosa sorriu e chorou, porque vem dessas afetações, né? E aí esse texto, ele traz muito uma discussão que, na verdade, continua tendo a ver com o que eu faço hoje, né? De como a gente constrói a nossa subjetividade política dentro e fora da academia também. E até entrando no gancho, né? Como é que você constrói a ponte entre o eu e o nós? Eu acho que o processo de escrita desse texto, do blog também, Preta Doutora na primeira pessoa, acho que tem muito a ver com isso, com como você, como sujeito, se localiza na história. Por isso eu acho que a discussão política sobre autoconhecimento é fundamental. Você precisa conhecer, refletir, se apropriar da sua história para dar um senso de direção a ela. O que eu faço com tudo isso? Né? Que eu vivi, com esses bilhetes com os quais eu fui educada, com a formação que eu recebi. Então, assim, você precisa se localizar com os conflitos, as dores que eu carrego também, você precisa se localizar como sujeito, e a escrita, para mim, é um lugar muito importante dessa minha localização como sujeito político, é um lugar que eu extravaso também, para, na primeira pessoa, você poder refletir sobre como a sua subjetividade pode contribuir para o coletivo. E aí eu acho que tem uma discussão que é muito importante para mim de o desafio de fazer a ponte entre o eu e o nós é você não apagar a sua singularidade, a sua individualidade, o seu brilho, as suas crenças em nome de uma ideia universal de mulher negra. Eu acho que esse é um caminho muito perigoso, muito arriscado, porque ele acaba voltando para o mesmo lugar onde a gente não quer estar, da objetificação, da desumanização, do pressuposto que, enquanto um grupo de mulheres negras, somos todas iguais e que está tudo compreendido e que podemos partir da página 100, né? Não podemos. Temos que partir da primeira linha da página 1, porque cada uma é uma. Então, eu acho que é muito isso. E pensar essa ponte entre o eu e o nós, eu acho que passa por você também, enquanto indivíduo, pensar projetos políticos. E aí eu não estou falando de ter numa pasta um projeto político de como seria governar o Brasil, mas até pode ser, porque a Carolina Maria de Jesus tinha várias propostas nesse sentido, né, Bia? Mas eu acho que projeto político mesmo no sentido assim da experiência cotidiana, na família, nas amizades, no supermercado que você vai. A gente precisa refletir sobre o que a gente projeta e planeja o tempo todo para a gente, porque isso impulsiona também como a gente se relaciona com nós, com o macro político. Contar histórias pessoais é fundamental para transformar as estruturas. Uau! Professora, doutora Giovana Xavier, eu tenho vontade de ficar te ouvindo, porque reverbera coisas muito fortes em mim, te ouvir, naquilo que a gente pensa igual, numa reflexão nova que você me traz, que é muito diferente da reflexão que eu tenho construído. Isso também me faz sentir o eu e o nós, no que tem de conexão e naquilo que nos diferencia. Estou super emocionada, assim, com dificuldade de organizar em palavras. Eu sou lenta, eu sou super lenta. Os meus processos, eles demoram. Eu demoro para compreender as coisas. Eu ouço e leio muitas vezes e vou percorrendo os caminhos internos. As coisas, para mim, elas não têm uma vida curta, elas têm uma vida longa. E o texto em primeira pessoa que eu escrevi e que eu publiquei pela primeira vez é o título do meu primeiro livro autoral, Quando Me Descobri Negra. Eu publiquei o livro em 2015. E um dos relatos, um dos textos que está ali, se chama Quando Me Descobri Negra, um texto que eu tinha escrito 10 anos antes, eu tinha escrito em 2005. Então, em 2005 eu escrevi, em 2013 eu coloquei num blog, em 2015 virou livro.
Então, eu tenho esses tempos alongados, eu tenho muita vontade de ir revisitando as coisas de tempos em tempos. Mas o momento em que eu escrevi foi numa aula, estava na faculdade de jornalismo, um professor muito sensível também, um homem branco, gay, muito interessante, ele propunha determinadas atividades, exercícios de escrita rápidos. A gente tinha menos de 1 hora para escrever, e a proposta dele aquele dia era que a gente investigasse na nossa trajetória alguma marca profunda, algum episódio que tivesse ajudado a se ver e a pensar a identidade. Na hora em que ele fez a proposta, eu lembrei, 2 anos antes, eu tinha passado na frente da Educafro, aqui no centro de São Paulo, e eu tinha sido voluntária em movimento de educação de adulto, eu tinha sido do MOVA na minha adolescência. E depois de entrar na faculdade, eu estava mais afastada do bairro onde eu cresci, na zona norte de São Paulo, e mais afastada também do movimento de educação. Quando eu passei na frente da Educafro, eu falei, legal, eu vou entrar para ver como é que funciona, de repente eu consigo dar algumas aulas, né? E o coordenador, naquele período, era um homem negro que me acolheu super bem e falou que os alunos iam ficar muito felizes de ver uma estudante negra da Casper Líbero e da Universidade de São Paulo, que, enfim, tinha uma trajetória parecida com a deles e estava nessas boas faculdades. Quando ele me disse isso, acho que foi a primeira vez que alguém me falou que eu era negra explicitamente e num sentido positivo. Eu levei um susto e fui com aquilo. E no dia seguinte, eu cheguei na faculdade, conversei com alguns amigos e um amigo branco muito próximo falou: nossa, que estranho, porque quando eu fui lá me oferecer para dar aula, eu me senti pouco acolhido. E eu também fiquei com aquilo na cabeça, o que tinha significado aquela falta de acolhimento para ele, aquele acolhimento tão diferente para mim. E na hora que o Wellington, esse professor, propôs o exercício, eu escrevi sobre esse episódio, sobre chegar até a Educafro e ouvir. E aí, na hora de entregar, eu tinha que dar um título. E eu sou, eu sempre acho enroscado esse momento, mas já tinha vencido o prazo. E aí eu coloquei lá, quando me descobri negra, entreguei. E esse foi um texto que eu guardei sempre com muito carinho. Anos depois, eu joguei búzios, e nos búzios veio ordem, acho que não tem palavra outra para dizer, mas eu fui orientada a escrever e publicar textos em primeira pessoa. Não veio desse jeito, né? Mas era assim: você tem que escrever textos falando sobre você, sobre as coisas que você pensa, sobre os seus sonhos, com as suas memórias, e publicar toda semana. Falei, gente, mas que loucura é essa? Uma semana depois, uns 10 dias depois, um colega que era editor de blogs do Brasil Post, que estava vindo para o Brasil, me chamou para escrever nesse blog. E a minha reação primeiro era falar que não, mas aí eu lembrei do jogo dos búzios, falei ok. Escrevi um outro texto em primeira pessoa como inaugural, mas publiquei também o Quando Me Descobri Negra depois. E foi muito impactante, me levou para muitos lugares de reflexão e de trajetória de vida mesmo. Então, eu sou grata a esse texto, muito grata. À proposta do professor, ao texto, ao conjunto da obra toda. Eu tenho muita dificuldade, confesso, em olhar para as realizações como sendo só minha. Eu sempre olho para elas como uma construção coletiva. Então, para mim, essa ponte do eu e do nós, ela vem desse lugar também, de entender os processos como sendo feitos por muitas mãos, muitas cabeças, muitas energias. Mas ele também vem de uma consciência de que, na diversidade que somos,
As pessoas que compartilham o mesmo tempo, o mesmo espaço, a mesma condição social, elas têm tópicos comuns na sua trajetória. Em 2014, eu fui representar o NEAFRO num congresso feminista na Noruega. E a proposta era falar sobre o feminismo no Brasil e ser mulher negra. Gente, por onde eu vou falar isso com mulheres norueguesas? Por onde eu vou? Eu peguei aquele dossiê Mulher Negra que o IPEA tinha publicado recentemente para olhar alguns dados. E eu lembro de passar pelos tópicos e todos eles dialogarem de forma muito direta com a minha história de vida. Então, tinha algo relacionado ao trabalho doméstico, por exemplo. Eu nunca fui empregada doméstica, mas a minha mãe foi e a minha avó foi também. Muitas vizinhas empregadas domésticas. Depois tinha um dado das famílias chefiadas por mulheres e da ausência dos homens nessa família. E aí, lógico, né? Meu pai morreu quando eu tinha de 11 para 12 anos de idade. Então, eu fui vendo aqueles tópicos distantes, teoricamente, da estatística e vi a minha vida refletida ali. Então, eu organizei essa apresentação baseada na minha trajetória. Então, eu fui lá para aquele encontro contar a minha história de vida, intercalando com dados publicados nesse dossiê do IPEA. Ali, para mim, teve fazer igual a Cecília, minha filha, ela faz assim, mas teve uma explosão dessa primeira pessoa que é o eu e é também o nós, que é o individual, é também o coletivo. Então, é aí que eu tenho construído essa ponte. E o meu desafio agora é exatamente perceber na ponte as nossas diferenças, que de forma nenhuma nos enfraquecem como grupo social amplo. Pelo contrário, perceber o que a gente tem de individualidade, de diversidade, de diferença, fortalece a nossa percepção de humanidade e de não objetificação, como a Giovana Xavier disse. Mas eu ainda estou nessa reflexão. Talvez daqui a 10 anos eu tenha algo sobre isso. Esse seu livro, Quando Me Descobri Negra, também, depois eu te conto, também é muito legal na sala de aula, né? Porque é um espelho, né? É uma coisa super Oxum, né? Um abebé, o livro, porque quando você lê uma coisa que de repente você está pensando e alguém escreveu, você fica, caramba, eu não tô louca, isso também aconteceu, então nós duas estamos loucas, então que bom, vamos compartilhar a loucura e ver as meninas, né? Eu falo meninas porque eu gosto, né? Eu acho que assim, no sentido afirmativo e empoderador, um tratamento carinhoso e também por uma diferença de idade, né? Eu tenho 41 anos e trabalho com um público expressivo de meninas negras que se concentra entre 18 e 24 anos, né? Então isso é muito interessante. É interessante também o fato de eu não aparentar ter 41 anos. Então, assim, cria uma relação de proximidade e de intimidade, de aproximação mesmo, que é interessante de ser conduzida, é desafiadora, né? E a leitura do teu livro na sala vem junto com todos esses processos, né? Se torna, é um quando Bianca se descobriu negra, mas é um quando nós nos descobrimos negras, porque estimula elas a pensarem, nós, né? Porque eu também tô no bonde, né? Estimula a gente a pensar e a querer compartilhar as nossas histórias. Eu acho que isso é uma característica pensando assim na literatura de mulheres negras, o quanto que elas têm, o quanto que todos os livros, com todas as suas individualidades, tem um elemento que te faz pensar sobre si própria, porque você se vê representado ali, né? Então, uma discussão política sobre representatividade que não cabe na hashtag representatividade importa, né? Importa por quê, né? A gente tem que falar por que importa. Por isso, porque te faz se perceber como sujeito e você só pode transformar a partir dessa percepção, né? Então, assim, intelectuais negras, né? O grupo Intelectuais Negras, para mim, é minha casa, assim, é minha vida.
Então, também é uma relação muito intensa que eu tenho com esse grupo, porque eu quero que tudo dê certo, e não no sentido punitivo de que não posso errar, não podemos errar. Mas é porque ele precisa funcionar cada vez mais, porque é muito importante para mim, para as minhas estudantes, para o Brasil, né? Você ter um grupo na mais antiga universidade do Brasil, que se chama Intelectuais Negras, UFRJ. Isso é um baita projeto político dentro da academia, porque você está adjetivando com a ciência a intelectualidade de mulheres negras, e você está autorizando conhecimento dentro da produção científica a partir do ponto de vista de mulheres negras, começando por mim, como a filha da Sônia, sobrinha da Helenir, neta da Leonor, e trazendo um bonde junto, né? E que a partir daí começa a se organizar emocional e intelectualmente para seguir a carreira acadêmica. Porque não é, Bia, não é uma coisa simples, né? É um processo cotidiano. E você precisa ter essa base, né? Você precisa ter uma sede, uma raiz, assim, de onde brotar, de onde partir. Porque senão fica tudo muito mais difícil, né? Eu venho de uma trajetória, eu entrei na graduação em 99, né? Então era o final do governo Fernando Henrique Cardoso, ainda estava se começando as discussões sobre ações afirmativas, né? Logo depois, em 2001, veio a Conferência de Durban. Então, antes de Durban, né? Pensar a história individual, ela te ajuda a pensar a história do país, né? Porque é isso, eu sou uma estudante que entrei na Universidade Pública em 99 e saí em 2012, né? Saí assim, né? Nunca mais saí, mas terminei o doutorado em 2012. Então, eu acompanhei três ou quatro períodos presidenciais onde aconteceram mudanças radicais na história do Brasil que podem ser contadas através da minha história, né? Eu acho que isso é legal também, se ver como sujeito político, como um eixo que nos permite caminhar pela história do país. Bom, e aí Intelectuais Negras, ele foi um grupo inicialmente, né? Estou no momento de sistematizar a história do grupo, e é muito interessante, porque o grupo foi criado em 2014, então ainda estava naquela efervescência, não tinha nem completado um ano como professora efetiva, e a gente entra na universidade para fazer tudo. Eu continuo assim até hoje, né? Ainda bem. Mas, assim, no início, cara, quero fazer, vamos lá. Só que o grupo ele não foi criado como um grupo da UFRJ. E eu acho que isso é muito importante para explicar a potência do grupo até hoje. Ele foi um grupo criado por educadoras negras, né? Algumas professoras, outras cineastas, artistas de diferentes áreas que queriam ler e discutir o pensamento de mulheres negras e que compartilhavam da percepção de que esse pensamento é invisibilizado na academia. Então, quer dizer, é um grupo que começa dentro do movimento social e que, por uma série de caminhos e razões, muito rápido é institucionalizado como grupo da UFRJ, como grupo acadêmico. É até uma discussão importante, porque mesmo antes de entrar na UFRJ, para mim, Intelectuais Negras sempre foi um grupo acadêmico, porque tem uma demanda, tem uma reivindicação de conhecimento baseado na história de mulheres negras. E conhecimento, para mim, tem a ver com acadêmico. Acadêmico não é só o título ou, enfim, a sua matrícula na universidade. Claro que isso é super importante, mas não restringe, né, o que é o sentido de uma cultura acadêmica. Cara, e aí, assim, quando o grupo é institucionalizado em 2016, antes disso, tem a criação da disciplina. Eu crio na faculdade de educação, estou dizendo, vamos lá, vamos inventar, vamos fazer uma disciplina que se chama Intelectuais Negras, Escritas de Si, Saberes Transgressores e Práticas Educativas de Mulheres Negras. E aí realmente foi a revolução, assim.
todo o processo, assim, quando você cria uma disciplina na universidade, você precisa apresentar na reunião de departamento, um colega faz o parecer, os seus colegas votam, tem todo um trâmite que vai caber no livro que eu tô organizando, assim. E isso foi muito importante, porque eu lembro até hoje, e isso sempre me emociona, assim, no primeiro dia de aula, né, aquela coisa, você está fazendo 1000 coisas e chegou a hora da aula, vou entrar na sala para dar aula. Uma coisa trivial, porque você faz isso há tantos anos, você se acostuma. Cara, quando eu entrei na sala, tinha, assim, umas 70, 80 meninas negras, assim, sentadas, olhando para minha cara. Eu fiquei, assim, tipo, até hoje me arrepio. Fiquei, tremi. Não, mas não é um tremer, ai meu Deus, não sei o que falar, esqueci tudo, não se trata disso. Eu saí, assim, eu fui pro banheiro, tipo, chorar, respirar. Falei, cara, tá acontecendo, o momento histórico é agora, ele está acontecendo e você é a condutora desse processo. Sabe, você, sua própria conselheira? Vai, minha filha. Aquela coisa do sentir o vento de Ansan te empurrando. Vai, vai, vai. E isso foi muito forte. Eu estou contando essa história, né? E eu não perdi a questão da metodologia. Os métodos do grupo eles se baseiam numa coautoria entre a professora e as estudantes, que vem sendo alimentada ao longo de anos, né? Esse semestre agora, 2020, que vai começar no modo remoto na UFRJ, completa a 10ª turma do curso Intelectuais Negras. Então, a gente tem um legado, e eu acho que é muito importante falar de legado de mulheres negras em vida, um legado o qual já estamos usufruindo. Estamos aqui, eu e Bianca. Bianca está prestes a lançar a super biografia dela, da Sueli, escrita por ela, da Sueli Carneiro, acabou de defender a tese. Eu estou aqui também, meu livro, enfim, com outros projetos em andamento. E isso tem muito a ver com a sala de aula, com a coletividade entre mulheres negras com gerações distintas, perspectivas distintas, mas um objetivo em comum: expressar a nossa intelectualidade. Eu acho que isso é fundamental. Uma das principais metodologias do grupo e do curso Intelectuais Negras, essas coisas se articulam o tempo todo, que eu criei, se chama Ateliê Biográfico Intelectuais Negras. Eu falei, cara, precisa ter o pensamento das mulheres negras tem que ser plantado na mente dessas meninas cotidianamente. Como fazer isso? Eu sou a pessoa que perco o sono pensando, levanto de madrugada para escrever as ideias, sonho, macumbeira, né? Então tem essas coisas. Enfim. E aí, assim, é um método que é, na verdade, uma forma de você estudar ao longo de todo o semestre a história e a trajetória de mulheres negras. Então, eu construo, junto com as estudantes, na verdade, um programa de curso que é baseado numa perspectiva de educação cooperativa, que também está no mesmo livro da Bell Hooks, né? Ela fala muito de comunidade de aprendizado, no Ensinando a Transgredir. A gente, através de vários métodos, sorteio, música, a gente organiza a turma em grupos. A Natália Correia, desde o ano passado, minha monitora, uma pessoa fundamental. Natália Braga também foi outra monitora que eu tive, que faz essa mediação, né, entre o que a professora tá pensando, está imaginando, e as demandas também da comunidade estudantil. Então, é uma autoria coletiva que, se você não prestar atenção, fica difícil identificar as individualidades também. Mas, enfim, para fechar aqui a questão do ateliê biográfico. A gente divide a turma em grupos, com vivências assim as mais inusitadas possíveis. Os grupos são montados aleatoriamente, então não é um grupo que se organiza, porque senão fica aquela coisa do eu quero ser do grupo das minhas amigas. E um dos objetivos do curso é que as pessoas se conheçam. E é uma disciplina que é aberta a estudantes de todos os cursos de graduação, porque é eletivo, então isso é muito legal. Ver as amizades se formando na sala de aula, casal, treta, enfim, tudo, né? Suscitado por essa metodologia. E aí, assim, cada grupo é nomeado por uma intelectual negra. E é a tarefa desse grupo
ao longo do semestre é um desafio, ver como que as discussões do curso dialogam com o pensamento dessa mulher. E isso é muito maneiro porque você consegue perceber avanços e, de novo, o gancho entre o eu e o nós. No início, os 2 primeiros anos do curso, eu levava os nomes das intelectuais negras porque elas ainda eram muito pouco conhecidas na comunidade estudantil. Ficava aquela coisa, Angela Davis, Bell Hooks, Carolina de Jesus, Conceição Evaristo. Não saía muito disso. Cara, aí chegou um momento que eu comecei a ser apresentada a um monte de mulheres negras, autoras, ativistas pelas minhas estudantes. Falei, gente, e aí você precisa de um exercício de autoconhecimento também para não ser tomada pela vaidade, pelo ego. Ai, como assim? Eu não conheço e minhas alunas conhecem. Não, eu queria mais, gente, me fala, tô super animada. E aí elas passaram a gente continuou montando os grupos, só que os grupos passaram a escolher as intelectuais negras que querem estudar. E aí já passou por vários processos, essa metodologia vai se reinventando. Aí chegou um ponto, ai não, mas a gente tem tanta mulher que virou agora cada grupo é uma dupla de intelectuais negras, já não é mais uma. Aí é uma dupla, e dentro do critério de dupla eu criei essa obrigatoriedade que tem necessariamente que ter uma mulher negra trans. E aí, assim, o negócio vai... e é uma coisa que acontece muito, né? Professora, eu quero muito seguir a fulana de tal, não vou falar nenhum nome para não... porque será injusto, né? Mas a gente quer seguir a fulana de tal, mas ela não tem livro. Pode? E aí entra num debate. O que é intelectual negra? Se ela não tem livro, assim, como acompanhar a trajetória dela? O livro resume a vida? Assim, vai entrando em várias discussões. Falei que não ia falar nome, mas vou falar uma história só que super me emocionou para fechar essa fala. Tem o site do grupo, intelectuaisnegras.com, que tem todas as mulheres atelizadas, tem as metodologias, um monte de coisa, e dá para ver com mais detalhes. Mas foi uma mulher que chegou, assim, que um grupo escolheu, que chegou para mim, assim, a Silvana Margarete. Eu falei, gente, quem é Silvana Margarete? Não, professora, a Silvana Margarete é uma intelectual negra, assim, incrível. Ela ensina muito para a gente sobre vida, sobre feminismo, sobre trabalho. E começaram a falar e tal. Silvana Margarete é uma trabalhadora terceirizada dos serviços gerais do campus da Praia Vermelha. E isso, para mim, assim, é tipo, cara, se eu falar em aposentadoria no Brasil hoje está complicado, mas se for, eu poderia me aposentar agora, quando eu vi um grupo de estudantes da UFRJ na frente da sala, porque a gente faz um estandarte. A intelectual negra que você escolhe, você precisa imprimir uma foto bem bonita, decorar, fazer um cartaz e mostrar para a turma. E aí a galera vai customizando, né? Coloca fragmentos de frases, outras imagens, borda. Cara, quando eu vi aquelas meninas que vão ser professoras, jornalistas, advogadas, médicas, engenheiras, segurando o cartaz da Silvana Margarete, sustentando, assim, por que ela era intelectual negra, eu falei, cara, é isso, só segue. Eu participava de um coletivo, ali em 2013, Casa de Lua, organização feminista, que tinha muitas mulheres, a maior parte delas não negras, mas tinha também mulheres negras. Ali, a gente começou a fazer um círculo de mulheres negras para compartilhar os nossos desafios naquele grupo ampliado, nos fortalecer. E a gente começou a abrir esse círculo para mulheres que também não eram daquele coletivo, daquele grupo. E foi super bonito. A gente recebeu mulheres vindas de lugares muito diferentes. Então, uma engenheira negra que se sentia totalmente deslocada e, de repente, baixava lá para participar daquela roda. Mulheres que não necessariamente vinham de uma trajetória acadêmica. É isso. Chegou lá a mulher auxiliar de limpeza, secretária, sentada junto com a doutora em filosofia, e todas nós compartilhando as nossas questões, uma ensinando a outra a fazer turbante enquanto a gente conversava sobre temas variados.
foi muito forte, muito boa essa experiência para todas nós, eu imagino. Nesse período, eu também prestei em processo seletivo e fui dar aula na Casper Libero, faculdade de jornalismo onde eu tinha estudado. Uma faculdade bastante branca, mas jamais enegrecida do que quando eu tinha sido aluna. E ali eu comecei a trabalhar muito perto das alunas e dos alunos negros e comecei a orientar trabalhos de conclusão de curso. Nas orientações, eu percebia os textos dos meninos muito mais soltos, autorais e com um estilo próprio, mais definido. E os textos das meninas muito corretos, assim, muito preocupados com um parâmetro jornalístico ou acadêmico, mas sem nenhuma brecha para elas, sem nenhuma brecha para elas se colocarem naquele texto. Eu conversei sobre isso com alguns colegas, eles achavam que não fazia muito sentido o que eu estava dizendo, mas eu comecei a passar exercícios para essas alunas. Bom, os exercícios funcionaram, foi muito legal, mas aí uma contava para outra. E de repente eu tinha um monte de outras alunas de outros cursos que não eram minhas alunas, que eu não orientava, vindo me pedir exercícios de escrita, vindo pedir momentos de encontro. Aí eu juntei aquela experiência do Círculo de Mulheres Negras, da Casa de Lua, junto com essa demanda que crescia das meninas querendo exercícios de escrita e toques, e decidi nas férias organizar, então, uma oficina de escrita para mulheres, para meninas e mulheres, não só para mulheres negras. E foi muito curioso, porque nessas primeiras turmas chegava assim, metade de mulheres negras e metade não negras. Isso era divertido. E depois eu comecei a fazer turmas para mulheres negras e outras turmas abertas para qualquer pessoa. E também fui experimentando o que tinha de diferente nessas combinações variadas. Eu organizava as oficinas muito... Falei no passado, porque na pandemia eu até fiz oficina, mas estou falando como se fosse passado. Deixa eu reformatar o tempo aqui. Tive uma experiência online com a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo recente e deu certo, por incrível que pareça, fazer aqui pela rede. Mas eu sempre trago trechos de autoras negras, e a gente lê juntas como disparadores para a nossa própria escrita. Então, a intenção é sempre criar um ambiente de bastante acolhimento. Então, tem sempre um jeito das pessoas se apresentarem que foge desse lugar de apresentar trajetória profissional ou de um jeito como você se apresenta normalmente no mundo. E aí eu faço cada vez de um jeito diferente. Mas nas presenciais eu tenho lidado com os livros como se eles fossem um tarô. Então, cada uma pega um livro, abre aleatoriamente numa página, lê um trecho e diz como é que aquele texto dialoga com você. E sempre vem coisas muito legais, as pessoas se apresentam de um jeito bonito a partir daí. E aí, tentando sempre preservar esse clima de bastante acolhimento, sentado em roda, algo que também trago da educação popular. Percebo uma combinação de muitas coisas, né? Da minha trajetória e de formação. Mas aí, sentadas em roda, a gente escreve a partir desses disparadores. E aí, depois de escrever, a gente lê em voz alta. E esse fato da gente estar sentada em roda, lendo, escrevendo e lendo os nossos próprios textos juntas, é algo muito, muito poderoso, muito mágico. Acontecem coisas muito bonitas. Várias mulheres falam: nossa, mas eu não sabia que eu escrevia. Ou então, mas olha, o que elas escrevem é tão bonito, agora eu vou ler o meu e o meu vai ser feio. E aí todas ouvem e é maravilhoso, porque quando essa escrita ela vem de um lugar de verdade, quando você compartilha uma história sua, isso mobiliza quem ouve. E aí as mulheres estão reconhecendo nesse espelho que você citou, Giovana, nessa coisa bem Oxum, as mulheres vão reconhecendo que a escrita da outra é também a escrita delas. E aquilo que elas percebem de tão forte no que a outra escreve também é uma força na própria escrita.
Então, são encontros que já fiz oficinas de 3 horas, acho que isso é o mínimo que eu costumo fazer, mas depois eu até organizei um curso de escrita que durou 1 ano, então eram encontros semanais de 3 horas. Sempre nessa mesma dinâmica e sempre aprofundando esses lugares a partir de textos de escritoras negras. E aí, quando dura mais tempo a oficina, acontece isso que você disse, da metodologia, ela se torna participativa, porque além das referências que eu apresento e dos trechos disparadores que eu trago para o grupo, as outras mulheres trazem também. Então, todo mundo começa a trazer os seus livros, ou uma postagem de alguém no Facebook, no Instagram, uma linha que ouviu de alguém e que era muito legal, e toda essa produção vira insumo e inspiração para a escrita das mulheres. Eu fui professora na educação de jovens e adultos, e essa foi uma reflexão que eu demorei também para fazer. Eu dava aula para algo que chamavam de módulo 2. Então, depois do processo de alfabetização, esse ciclo de educação básica estava organizado em 5 módulos. Então, eu dava aula para pessoas recém-alfabetizadas e dava aula de língua portuguesa. E era sempre uma dificuldade a escrita. Quando eu trouxe autobiografia como gênero literário, acontecia uma mágica. Então, escrevendo a própria história de vida, aquelas pessoas que não tinham frequentado a escola na infância e na adolescência, elas escreviam com mais segurança, com mais vontade, mais confiantes do que elas escreviam qualquer outra coisa. E aí eu não tive dúvida, eu dava aula de língua portuguesa a partir de relatos autobiográficos. Então, e aí, nessas oficinas atuais, eu tenho mesclado essa experiência da EJA, da educação popular, com essas práticas mais de círculo, de sentar em roda, que é tão comum também entre as mulheres negras, e de partilhar as nossas histórias. Tem textos específicos que trazem coisas muito poderosas para as mulheres. Trazer textos acadêmicos que normalmente as mulheres não reconhecem como acadêmicos, é incrível. O livro que você é uma das organizadoras, o Mulheres Negras, quando as pessoas pegam na mão um livro de historiografia acadêmico, mas que parte de histórias de mulheres para contar a história do Brasil, é algo que dá um clique na cabeça das pessoas muito forte. Quando eu trago, por exemplo, O Poder Feminino no Culto aos Orixás, que é um texto da Sueli Carneiro ainda dos anos 80, quando você traz a imagem das Iabás com as diversas possibilidades do feminino para as mulheres, também tem um outro clique. Então, determinados textos, eles são disparadores, textos ou publicações, mas são disparadores muito especiais. Mais ou menos esse o percurso das oficinas. O doutorado é uma saga, né? Assim, dá um livro, né? Isso é engraçado o quanto que isso se repete na fala de mulheres negras. Essa história dá um livro, né? Nós somos livros em vida, né? É impressionante isso. Minha avó falava muito isso. Aconteceu um episódio tal no mercado, daria um livro, hein, minha filha? Era um bordão em casa, assim, e dá mesmo, né? A gente tem vários livros, né, que precisam ser registrados, né? Enfim. Eu comecei o doutorado em 2006. Eu tenho uma trajetória acadêmica assim, linear, eu emendei tudo, a graduação, mestrado, doutorado, e veja bem, é uma trajetória muito interessante, assim, porque é uma trajetória acadêmica clássica, mas o clássico é pensado sempre sobre o ponto de vista branco e masculino, então ela também é uma trajetória totalmente transgressora, porque entre 1999 e 2012, uma jovem pobre negra se torna doutora e professora universitária, né?
Então, isso é muito interessante para se pensar a história do Brasil. Então, o tempo todo essa pergunta do eu e do nós vai aparecendo, as respostas vão aparecendo na nossa narrativa, né? Eu comecei o doutorado em 2006 e terminei em 2012. Foi um período muito intenso, assim, da minha vida. Eu tinha um sonho e eu sou muito empolgada com essa coisa da educação como um espaço que possibilita a realização de sonhos. Então, sonhos que se relacionam à educação sempre me empolgam, assim. Eu sempre quero participar, apoiar, eu mesma sonhar. Eu sou mega empolgada, né? Dá para perceber. E aí, eu tinha um sonho de estudar na Unicamp. Eu quero estudar na Unicamp. Na época eu estava trabalhando eu vinha de um mestrado onde eu trabalhei com história e literatura. Minha dissertação de mestrado chama Coisa de Pele. Eu estudei romances da virada do século XIX para o XX, a construção da mestiçagem feminina em romances específicos, enfim. Essa coisa da literatura, da ficção, sempre esteve muito presente assim na minha vida. Volta até ao início da nossa conversa, né? Me vieram várias memórias agora, assim, da minha mãe chegando em casa porque comprou no jornaleiro, sei lá, Dom Casmurro, vários livros, né? Coisas do Lima Barreto também. Eu leio desde de menina, assim, 12, 13 anos já lia Lima Barreto. Enfim. E aí eu quero estudar na Unicamp, é meu sonho. Eu estava trabalhando com literatura e o professor Sidney Chalub, um historiador super importante, assim, uma pessoa incrível, maravilhosa, que atualmente se aposentou na Unicamp e é professor no Centro de Instituto Afro-Latino-Americano de Harvard. Eu queria muito trabalhar com ele lá em 2006 e fui me inscrever. Imagina, eu fui fazer a seleção de doutorado em Campinas, moro no Rio, né? Com o dinheiro do ônibus para ir e voltar e sei lá, 20, 30 reais a mais, e ficando na casa de colegas que já estavam em Campinas fazendo mestrado, uma loucura, assim. Mas fui. Cara, aquilo eu me dediquei tanto, aquilo que eu fui aprovada, né? E quando eu vi meu nome aprovado ao lado do nome, que lá na época, não sei como é agora, mas a divulgação do resultado da seleção vem o seu nome e quem vai te orientar. Caraca, quando eu vi Giovana Xavier e Sidney Chalub, eu não tinha celular na época, né? Eu já sou de outro tempo, realmente. Cara, aquilo ficou uma foto, assim, na mental, né? Que eu acho que hoje em dia a gente valoriza pouco, porque tudo a gente quer pegar o celular para tirar foto. Mas aquilo foi tão tipo, cara, assim, uma nova vida começa a acontecer agora. Foi muito forte essa experiência para mim. E eu queria, o que é muito comum, dar continuidade ao estudo do mestrado, mas eu queria incorporar discursos médicos sobre o corpo de mulheres negras. Eu queria cruzar isso com a literatura. Então, eu fiquei anos estudando os anais da Academia Brasileira de Medicina, lendo sobre discursos médicos sobre a população negra, né? Então, imagina a bad vibe e o peso que isso traz, né? Enfim, então, e eu fui vendo ao mesmo tempo nessa minha coisa da empolgação, e eu tenho que acreditar no negócio para fazer, porque se eu entro numa parada que eu tô meio em dúvida, não, assim, não flui o negócio. Eu acabo saindo ou acaba dando merda. Ai, falei palavrão. É... Mas eu tava fazendo e tal, falei, gente, porra, isso aqui tá chato, cara, tá foda, todo dia. Aí virou um pesadelo, assim, cara, hoje vou para a Biblioteca Nacional sentar e ler o que os médicos do final do XIX acham sobre a população negra, homens, mulheres, crianças, e muitas comparações no discurso médico entre a população negra e a raça canina. Então, assim, e aí, ao mesmo tempo, eu sempre tive vários projetos simultâneos, né? Até hoje é assim. Eu tinha um desejo de trabalhar com jornais da imprensa negra de São Paulo. Você tem uma quantidade enorme, esse material está catalogado hoje em dia está online também, mas na época ele ficava na Biblioteca Nacional, num microfilme, do tempo do microfilme,
num rolo de microfilme chamado Jornais da Raça Negra. Quando eu descobri esse material foi um outro evento, né? Outro livro, mas enfim. E futucando, né, esse material, que hoje é bastante conhecido no universo de quem trabalha com relações raciais e tal, mas na época não era. Estou falando de 2006, há 14 anos, né? Eu vi que essa imprensa negra, do começo do século XX, né, estou falando aí entre 1900 e 1920, promovia concursos de beleza negra. Eu fiquei assim, tipo, uau, como assim? Que maneiro, né? Cara, fiquei tipo a coisa que a Bell Hooks fala do prazer, né? O aprender, o ensinar, o pesquisar tem que te dar prazer. Eu ficava super curiosa, quem são essas candidatas, como são esses concursos, quem define, quem decide, quem vota. E isso, eu falei, cara, eu quero estudar isso. Não. Aí eu comecei a estudar os concursos de beleza negra e tal, comecei a ver e fui me deparando com vários desafios. A irregularidade dos jornais que foram preservados, a dificuldade de responder perguntas, de localizar as pessoas com nomes e sobrenomes muito comuns para fazer. Tem um método de pesquisa histórica que se chama ligação nominativa de fontes. A Bianca fez isso, né, que você contou na sua defesa sobre a biografia da Sueli Carneiro, que eu estou doida para ler. Mas é quando você, pelo nome da pessoa, você vai buscando diferentes documentações. Então, sei lá, Giovana Xavier. Aí saiu no Globo uma matéria com Giovana Xavier. E aí, no Arquivo Nacional, de repente, você encontra um registro de uma certidão pública com esse mesmo nome. E, de repente, algum tipo de processo também. E aí você vai ligando pelo nome da pessoa diferentes fontes e isso vai fazendo com que a história seja contada. Bom, estava difícil fazer a ligação nominativa de fontes com Maria da Silva, Joana Cruz. Essa é uma questão de método importante para discutir escrita de produção historiográfica de mulheres negras dentro de perspectivas de mulheres negras. Você se depara com desafios como esse e tem que encontrar saídas. E aí foi, enfim, né? Fazia parte do ofício. Tem esse elemento também de como vou solucionar esses problemas. E aí, tá. Estamos lá, né, em toda essa coisa. Eu ia e voltava de Campinas toda semana para fazer as aulas. No primeiro ano eu não tive bolsa. Então, assim, eu trabalhava também na educação de jovens e adultos. Eu trabalhava no Pró-Jovem. E a grana que eu ganhava no Pró-Jovem só dava para pagar as passagens do mês para ir para Campinas, uma vez por semana. E ter alguns gastos lá de alimentação e tal, mas bem pouco, assim. E isso era muito doido. Bom, e aí, o que acontece? Todo esse fluxo e pesquisa e idas para Campinas e um monte de coisas acontecendo. Também sempre participei de movimento social, primeiro negro, depois feminista. Então, assim, muita movimentação e vai repercutindo na maneira com que você se relaciona com a academia, né, Bia? Com conhecimento acadêmico, não é isolado. E aí veio 2009, né? 2008, no meio do doutorado, eu vivi assim dois episódios que são de fato duas tragédias na minha vida, que é a passagem da minha mãe, Sônia Regina, e da minha avó, Leonor Xavier da Conceição. A minha mãe morreu em 13 de janeiro de 2008, com a minha avó internada. E foi uma situação muito complicada de gerir. Acho que foi a primeira vez que eu vi, caramba, você é um arrimo financeiro um pouco, mas um arrimo emocional da sua família, porque tinha uma coisa ali que se eu não comandasse aquela situação ia dar pior do que já estava dando. E em março a minha avó fez a passagem no hospital e tudo mais. E eu no doutorado, né? De novo, várias pessoas foram fundamentais. O próprio Sidney, o professor Flávio Gomes, que é uma grande referência para mim. Hoje, olhando para trás, não só por ser um homem negro, mas pelo seu brilhantismo, pela sua generosidade, a maneira com que ele me acolheu na formação acadêmica. Assim, é muito impactante, assim como a irmã dele, a antropóloga Olívia Cunha.
aquilo para mim foi tipo, cara, sim, minha vida acabou. Assim, não sei o que fazer, não sei para onde ir. Entrar na sala da casa onde eu nasci, onde eu nasci, não, desculpa, onde eu fui educada a maior parte da minha vida, e encontrar o corpo da minha mãe ali deitado no chão, ainda quente, tipo, caramba, o que eu faço? Eu era muito nova, né? Eu tinha 28 anos, com um presente e um futuro super promissores, né? Ascendendo e representando um projeto da minha família que estava dando certo, e acontece essa situação. Minha mãe infartou aos 56 anos. Bom, é muito doido, porque essas pessoas que eu citei, o Flávio, a Olivia e o próprio Sidney, eles, né, devem ter conversado um monte entre eles, porque eu fiquei muito mal na época. E começaram a botar pilha de eu estudar um ano fora. Ah, você, pô, vai fazer doutorado de sanduíche. E foi uma época engraçada, assim, porque aí você, carioca, né? Ai, não, imagina, o Rio me basta, não quero ir para nenhum outro lugar, não sei o quê, nananã. E com o tempo eu fui vendo que essa era uma coisa importante. E aí, como eu falei, minha mãe morreu em 13 de janeiro de 2008. Em 13 de janeiro de 2009, eu estava desembarcando em Nova York para ser. Fiquei até arrepiada, assim, porque eu não. Foi o que o Orixá definiu, né? Eu não me programei para comprar a passagem nessa data. Foi a data que funcionava. Cara, e aí foi uma revolução no meu doutorado. Morei um ano em Nova York, financiada pelo Estado brasileiro, né? Pelo governo PT, segundo mandato, né, do Lula, e eu lá em Nova York, né, tirando toda aquela onda como estudante. E é importante falar que é uma tiração de onda através da educação, do trabalho, do investimento familiar e também do Estado. Cara, e aí eu comecei a fazer pesquisa, né? Em Nova York eu pesquisei no Schomburg, que é um centro de pesquisa de referência mundial da história afro-americana, mas de toda a história negra, tem muita documentação. A ideia era fazer uma história comparada dos concursos de beleza em São Paulo e em Nova York, que eu tinha certeza que eu ia encontrar coisas lá. Só que aí comecei a pesquisar e, de fato, achava um monte de coisa sobre concurso de beleza, mas teve uma coisa que me pegou. O arquivo, para mim, é um lugar de exercício de prática da espiritualidade, porque você está mexendo com muita vida, com muita ancestralidade. Você está olhando um documento e, de repente, tem uma pessoa do seu lado olhando o outro e você vê que aquilo te interessa. Acontecem muitas situações. As pessoas que trabalham no arquivo, eu vou ficando amiga de todo mundo, separam coisas para você que você não imaginaria, mas que fazem todo sentido. Quando eu pesquisava nos jornais e revistas afro-americanos, boa parte desse material, né, ele é composto por... Os jornais e revistas tinham 40%, 50% de um jornal de 12 páginas, tinha, em média, pelo menos 3, 4 páginas de anúncios de publicidade. E começou a aparecer muito para mim publicidade de creme de clareamento de pele e alisamento de cabelo. Aí eu, uau, não é possível. O primeiro que eu vi, eu fiquei escondendo de mim mesma. Ai, não, gente, que horror. Deixa eu guardar isso aqui. E era muito doido, que eu ficava, como assim, gente? Eu tô aqui no Schomburg, na avenida, perto da Avenida Malcolm X, esquina com, com Marcos Garvey, e o restaurante Silvias logo ali, que loucura, o que está acontecendo? Cara, aí começou a aparecer muito para mim. Quanto mais eu rechaçava, mais vinha. Toma, removedor de pele negra, o maravilhoso alisante da Madame Fulana de Tal. Eu falei, cara, é isso, eu vou ter que, assim, estão falando, minha filha conta essa história. E é uma história afro-americana super, enfim, super polêmica, que a gente fala dessa questão de tema sensível, eu não gosto muito dessa terminologia, mas enfim, funciona no momento. E que foi importante de ser contada por uma brasileira também, porque tem um distanciamento, né? E
E isso mexeu muito comigo, né? Já estou dando spoiler que isso acabou virando a minha tese. Mas eu voltei para o Brasil com esse material. Aí falei, cara, de novo, vou ter que falar com o meu orientador que quero mudar de tema, né? Aí eu peguei um anúncio, mostrei para o Sidney na volta, a gente se correspondia também por lá, e falei, cara, olha só isso aqui, que é um anúncio que fala conselhos para compleições escuras. E aí tem toda uma lista de conselhos para você ser amada, admirada e respeitada, use meu produto, você vai conseguir emprego com o meu produto. E tudo uma narrativa, enfim. Quando o Sidney olhou esse anúncio, falou: não, você tem que, ele que se empolgou, você tem que fazer a tese sobre isso. O material é massa, é um tema super original. Eu vi a empolgação dele, acho que era maior que a minha, que aquilo começou a me assustar, assim, tipo, gente. Enfim, fiz a principal pergunta que eu fiz na minha tese de doutorado, eu tinha um incômodo, que era assim, gente, não faz sentido dizer que as pessoas que estão lançando mão de clareamentos de pele, de produtos para o cabelo, que o objetivo delas é pura e simplesmente se tornar branco. Essa resposta não me serve. Então, eu tinha uma resposta que eu não queria dar e não tinha uma pergunta formulada, o que já é bem diferente assim da maneira que a construção do pensamento, da organização do saber acadêmico se estrutura, né, na pós-graduação. Falei, cara, não quero dar essa, não é isso. E aí, enfim, N situações metodológicas para encurtar o papo, mas o Sidney foi fundamental. Ele me fez uma provocação de tipo, o que a cosmética negra tem de particular? Você precisa me convencer, me provar. E falou que precisa convencer, meteu o desafio no meio, né? Já Yansan já pega a adaga, já vai. Agora eu vou fazer, você vai ver. Aí pronto. E aí, o que aconteceu? Ele falou: tem um jeito de você saber. E o Sidney é muito foda, muito incrível, assim, uma mega experiência com trabalho em arquivo, e muito sensível, brilhante, né? Você vai. O jeito de você saber a particularidade é olhando o universal. Ele só me falou isso. Eu falei, caraca, cara, que tipo charada, né? E você lá, só que você precisa do título de doutora também, né? Tem que resolver a charada para ter o papel. E aí, assim, eu falei, cara, pode crer, ele tem razão. Aí eu voltei a pesquisa, fui fazer pesquisa na Avon e na Lux. Aí foi mó barato, cara, ficar estudando Avon e Lux da virada do século XIX para o XX, tem uma coisa lúdica, né? E eu comecei a entender o que tinha de particular na cosmética negra. Uma associação entre a manipulação da aparência, as mudanças físicas com direitos de cidadania, como trabalho, respeitabilidade, reconhecimento, dignidade, uma mistura de política com valores, né? Então fazia todo sentido. Para ser amada, respeitada e admirada, use o produto X. Dentro de um país em que, de repente, se você é negro e esbarra numa pessoa branca na rua, você corre o sério risco de ser linchado em praça pública. Isso era uma realidade, não é uma frase de efeito, né? Os números de linchamentos na cultura, na história dos Estados Unidos entre 1900 e 1930 são assustadores. Então foi, cara, realmente pensando por um ponto de vista indivíduo e todo, de novo, eu e o nós, parece ser uma boa opção manipular a aparência para se manter vivo e conseguir direitos mínimos. Então, eu fui começando a fazer essa discussão. A minha tese de doutorado vai mostrando que tem uma conexão entre hoje eu falo assim, né? Na época também eu fiz uma história social da beleza negra, mostrando como que a beleza era uma agenda política dentro da comunidade afro-americana, no sentido de criar projetos de afirmação, de liberdade, de igualdade a partir da cosmética. E aí é uma discussão muito maneira também, porque é pertinente para pensar um sentido mais político de autocuidado envolvendo mulheres. Nessa época da minha pesquisa, né, o recorte temporal, virada do século XIX para o XX, você está lá no auge da legislação de Jim Crow, da segregação racial pública e privada,
entre negros e brancos, uma situação de precariedade econômica enorme dentro da comunidade negra. Então, assim, por exemplo, uma mulher que trabalhava como lavadeira naquela época ganhava, em média, 20 a 30 centavos por dia de trabalho. E aí, de repente, essa mulher, né, com jornadas de trabalho que se estendiam de 12 a 16 horas ou mais por dia, e que dá para fazer vários paralelos com a história do Brasil, ao final do dia, sentar, ter o seu espelho, e se relacionar com aquele produto, tem muito conteúdo político ali. De pensar em si, de cuidar, de se transformar, de mudar, dentro de um universo limitado de possibilidades. Então, fui fazendo esse estudo. Essa história, para mim, é muito legal, porque eu estou falando de uma coisa que, no final, eu defendi a tese em 2012, então já tenho 8 anos, né, como doutora, já sou sênior, né? Não posso mais tentar os editais júnior. Em 2012, assim, muito provavelmente, acho que eu arrisco dizer que certamente eu fui a primeira pensadora brasileira a apresentar a história da Madame Walker no Brasil, que agora, em 2020, virou um sucesso por causa da série, né? A vida de Madame C.J. Walker, mas é um dos capítulos, assim, da minha tese de doutorado. Então, acho que tem um elemento visionário também no pensamento, na produção de mulheres negras, porque imagina, em 2012, quando eu ia imaginar tudo que ia acontecer, mas ela já estava lá comigo, já veio para o Brasil na minha mala, assim. Então, eu acho que o meu doutorado foi muito esse movimento, que é um movimento político também. Eu acho que eu me relaciono com a academia como eu faço movimento social dentro da academia. E isso é desafiador, é difícil pra caramba. E aí, assim, eu sou historiadora da história dos Estados Unidos da América. Essa a minha área de formação. E isso é muito interessante porque você vem de uma tradição que diversos norte-americanos estudam a história do Brasil. Você tem um campo chamado brasilianistas, assim, estrangeiros, principalmente norte-americanos, que se dedicam ao estudo do Brasil. E, de novo, esse elemento da mudança, da transgressão, marca muito é um traço identitário que eu carrego. Eu faço totalmente, eu reverto a norma, totalmente, né? Uma mulher negra que vai estudar a história dos Estados Unidos. E eu tive, assim, uma posição muito firme de não quero fazer história comparada. Ficar comparando como é que era o produto no Brasil e nos Estados Unidos. Eu sei que tem aqui também. Quero fazer história dos Estados Unidos. Então, hoje, com toda essa questão do ativismo público, do @PretaDoutora e tudo mais, essa dimensão minha ela fica um pouco no subterrâneo, né? Mas, na verdade, eu sou uma acadêmica historiadora da história dos Estados Unidos, o que é muito raro na academia brasileira. E eu acho que provavelmente foi a primeira tese defendida no Departamento de História da Unicamp integralmente sobre história dos Estados Unidos da América, que é uma história da academia brasileira que não é contada. Foi uma mulher negra que fez isso, né? Financiada pelo Estado Democrático Brasileiro. Então, acho que é isso. Dei maior volta, fiz quase uma nova tese. Foi. Incrível, muito legal esse percurso, muito bom te ouvir no percurso. Eu resisti muito a entrar no doutorado. Eu fiz o mestrado, eu entrei no mestrado grávida do Lucas, meu primeiro filho, e saí grávida da Cecília, a minha terceira. Então, no meio, eu tive o Pedro. Foram 3 crianças no mestrado. Então, eu escrevi o mestrado com o bebê pendurado. Foi muito desgastante, porque eu trabalhava, estudava, amamentava ou estava grávida. Então, eu não queria pensar no doutorado tão cedo. Como eu fui dar aula na Casper, tinha uma pressão para eu entrar logo no doutorado, porque eu era a única professora no curso de jornalismo que não era doutora. Então, eu precisava, pelo menos, agilizar essa parte, né? Precisava entrar no doutorado logo.
Eu estudei jornalismo na graduação e fiz um pedaço de ciências sociais. E depois eu fui fazer mestrado na Faculdade de Educação, pesquisando usos de tecnologia na educação de jovens e adultos a partir de uma experiência de sala de aula. Então, da sala de aula veio a pergunta de pesquisa do mestrado, que era o que é tecnologia na educação de jovens e adultos, a partir da experiência concreta. No doutorado, eu não tinha nada tão concreto para olhar. Num primeiro momento, eu pensei em ficar na faculdade de educação e eu estava muito interessada no cabelo das mulheres negras. Tinha já estudado, né, a tese da Nilma Lino Gomes, que falava dos salões de beleza de Belo Horizonte como espaços de educação não formal. E aí eu estava muito na pegada de pensar o processo de transição capilar como um processo educativo, pensando a educação ao longo da vida. Só que na Faculdade de Educação da USP não tem espaço para educação não escolar. Lá as pessoas estudam escola. E foi isso que eu ouvi da minha orientadora de mestrado quando eu fui procurá-la. Depois eu fui buscar uma outra professora que estuda juventude, conversei com ela, ela me deu exatamente a mesma resposta, que se eu quisesse estudar escola, dava. Estudar fora da escola era melhor procurar outro departamento em outra faculdade do campus. Eu sou muito teimosa, taurina, além de tudo. Falei, não, eu vou prestar. Elas vão ter que me reprovar, porque eu quero fazer essa pesquisa, né? Eu prestei e eu fui reprovada. Não fui aprovada no doutorado. E aí eu fiquei, por um lado, eu ri, né, de mim mesma, porque estava óbvio que isso ia acontecer. Por outro lado, eu fiquei frustrada. E postei na rede, e ainda postei assim num tom, a gente só compartilha o que dá certo, né? A gente precisa compartilhar também o que não dá. Prestei doutorado na Faculdade de Educação da USP e não passei. Aí dos muitos comentários das pessoas me confortando, tal. Veio um comentário do Marco Antônio Almeida, que eu tinha cursado uma disciplina dele no mestrado. E a gente se deu super bem, foi muito legal a disciplina. E depois disso eu comecei a acompanhar o trabalho do Marco, a gente se via sempre em seminário, a gente tinha algum contato, mas eu nunca tinha pensado em fazer doutorado na ciência da informação, que era onde ele orientava, porque eu achava muito distante de mim, não conhecia bem a bibliografia e tal. Apesar de ser uma área chamada Informação e Cultura, que tinha muito a ver com a minha trajetória de pesquisa, mas que eu mesma não conhecia. Aí o Marco comentou e falou, se você quiser, presta na ECA, né? Assim, fica atenta no processo seletivo, acho que faria sentido, esse programa tem a ver com você. Agradeci bastante, me senti provocada e fui atrás do edital do último processo seletivo. Tinha uma bibliografia imensa da ciência da informação, que eu conhecia pouco, e eu comecei a estudar. Falei, vou prestar a prova. Fui trabalhando no projeto, fiz a prova, morrendo de medo, e deu certo. E aí, quando eu fui aprovada na prova, acho que foi Giovana Aparecido com a sua sensação de ver o seu nome do lado do Sidney. Falei, minha nossa, passei nessa prova que para mim parecia tão difícil. Porque tem um pedaço da ciência da informação que é a organização do conhecimento, que é uma coisa bastante técnica, de classificação, que as pessoas estudam na faculdade de biblioteconomia. Mas aí deu certo, estudei, rolou, passei na prova, aí teve a entrevista, entrei com um projeto para estudar as narrativas de mulheres negras nas redes sociais. E eu fiz meio esse projeto achando que tinha a ver com a linha de pesquisa. Eu sabia que eu ia mudar de projeto no caminho. Eu fiz mesmo para entrar. Confesso, as nossas estratégias, as nossas táticas de ingresso nas coisas e de vencer determinadas barreiras. Aí, cursando as disciplinas, eu fui experimentando lidar com aquele objeto de pesquisa. Então, eu escrevi artigos de análise mesmo, de rede, das mulheres negras. E a minha sensação é de que eu ia analisando obviedades e que aquilo não era necessariamente o que fazia sentido.
Ao mesmo tempo, eu estava fazendo as oficinas. Eu tava muito viva a escrita das mulheres negras. Estava aquilo na minha frente. E aí o Marco Antônio, um orientador maravilhoso, me perguntou: Bianca, por que você não estuda as oficinas de escrita com as mulheres negras? Você já faz isso. Será que não é essa a sua pesquisa? E que maravilha, né? Ter orientador que de fato te orienta, que te dá a possibilidade de aprofundar aquilo que faz sentido para você. Mas eu fiquei até o fim sem entender direito se as oficinas eram um método de pesquisa ou se elas eram de fato meu objeto de pesquisa como análise, né? Se eu ia analisar as oficinas ou se eu analisaria os textos. Fiquei com isso durante a tese toda, mas eu fui realizando oficinas, fui registrando os dados, analisando, e no meio do caminho eu fui atravessada pela presença da Sueli Carneiro, que era alguém que eu admirava já de muito tempo, que eu lia fazia muito tempo. E eu já estava no segundo ano de doutorado quando eu fiz uma entrevista com a Sueli para a revista Cult. E eu lembro até hoje de estar no Jardim da ECA conversando com o Marco e contar para ele, como uma coisa legal, né? Uma curiosidade. Vou entrevistar a Sueli para Cult, de repente eu faço alguma pergunta que sirva para a tese. Ele falou: que legal, ótimo, pensa nisso. Mal sabia eu que aquela entrevista ia me arrebatar e transformar muitos rumos, até profissionais e de pesquisa, né? Porque com essa história, as pessoas começaram a perguntar: por que você não faz uma biografia da Sueli? Falei: porque se a Sueli quiser, ela que conta a história dela. A Sueli Carneiro escreve. Bom, muitos debates com a própria Sueli, se concretizou a possibilidade de escrever a biografia dela enquanto eu fazia tese. A Márcia Lima, professora, a única professora negra do Departamento de Sociologia da USP, me acolheu no grupo de pesquisa dela, que também foi super importante ao longo dessa trajetória. E a Márcia falava: Bianca, para de surto, assim, a sua tese é a biografia da Sueli. Mas eu também não estava confortável com isso. E eu fiquei até o fim escrevendo pedaços. Fui para a banca de qualificação, Giovana Xavier estava na minha banca, me fez perguntas, dicas preciosas, junto com a Júlia Kripa, que é muito próxima do meu orientador. Bom, foram embates até o final. Eu já estava escrevendo a redação final e eu toco alfaia no Ilu Obademin. E eu também comecei a tocar no Ilu durante a tese. Então, é como se eu vivesse a pesquisa em muitas coisas que eu fazia. Porque se eu queria estudar a memória e as narrativas das mulheres negras, estava presente também ao tocar tambor, estava presente na rua, estava presente no bloco afro, estava presente na militância, estava presente nas oficinas. E tocando alfaia, começaram a vir muitos insights de pesquisa. A pesquisa em arquivo, que eu nunca tinha feito, e aí a pessoa não tem formação em história, não tem formação em arquivo, mas quer inventar moda, de ir atrás das coisas. E eu fui misturando esses fragmentos do que eu encontrava nos arquivos e parecia que pulava no meu colo. Eu não estava procurando coisas se elas chegavam. E tocando alfaia, do nada, eu conectada com toque para um orixá específico, vinha uma informação da tese. Chegou um momento que eu falei: ou eu estou ficando louca, ou de fato tudo isso é a minha pesquisa. Deixa eu escrever isso tudo e aí no final eu vou entender o que eu estou fazendo. E aí, de fato, eu estava olhando para a memória de mulheres negras, que é uma memória que a gente consegue acessar pela escrita de si, mas que a gente também consegue acessar de outros modos. Esses outros modos virou uma agenda de pesquisa futura. Eu quero muito olhar para a performance, eu quero muito olhar para o corpo, eu quero olhar para o tambor, eu quero olhar para essa outra narrativa e para essa outra memória a partir de agora. Mas na tese eu olhei para a escrita de si, memória de mulheres negras, como possibilidade de resistência ao racismo. E aí eu me apoio muito na tese de doutorado da Sueli Carneiro, que estuda dispositivo de racialidade e biopoder. E aí eu também fico grata, porque a Sueli precisou do Foucault para estruturar a tese dela. Eu já pude
ter a Sueli Carneiro como minha principal referência teórica. E isso é uma alegria do nosso tempo, né? Acho que para as próximas gerações isso vai ser ainda mais vivo, mais bacana. Mas eu sigo, né? Eu entreguei a tese porque eu tinha prazo, mas eu sinto que essa pesquisa continua. Bom, então, na comunidade estudantil, receptividade mega. Ao mesmo tempo, na comunidade docente, é muito complicado. Assim, a rejeição, a não aceitação, o inconformismo com algo que é evidente. Mulheres negras podem escrever suas próprias histórias, o que não é o problema. Isso aí todo mundo acha maneiro, todo mundo apoia, mas podem escrever suas próprias histórias com as suas próprias ferramentas, que é um pouco como terminou a fala da Bia agora, né? Ela sustentou a tese de doutorado dela com um referencial que foi organizado pela Sueli Carneiro, que dialogou na temporalidade da tese dela com Michel Foucault. E agora, em 2020, a gente tem Bianca se tornando doutora em diálogo com Sueli Carneiro. Isso, assim, isso é muito complicado dentro da academia. Perceber a autonomia intelectual do sujeito político mulher negra, na forma de pensar, de produzir. Então, por exemplo, eu faço coisas como professora que fazem parte do meu método, do meu projeto político acadêmico, né? Eu tenho um projeto político acadêmico que é formar novas gerações com referenciais das epistemologias feministas negras. Isso é meu trabalho, é minha vida, eu me dedico a isso diariamente. Então, acontecem coisas naturais dentro do meu trabalho, como, por exemplo, os programas de curso que eu construo nas disciplinas que eu dou aula, eles são exclusivamente, ou pelo menos majoritariamente, integrados por autoras negras. Isso faz parte do meu método de trabalho, da minha autonomia intelectual, do meu desejo, da minha capacidade de realização. Só que a comunidade científica docente lê isso como afronta. E eu acho que esse é um grande problema. O referencial epistemológico branco e masculino norteia todas as políticas acadêmicas, desde de tudo, definição de currículos, distribuição de bolsas, até do cardápio no bandejão, para ir para um outro extremo. E quando você mostra um caminho alternativo, isso incomoda demais, 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 porque a alternativa ela não é vista pela supremacia branca como algo para agregar, mas como algo para afrontar. Então, assim, é uma coisa que requer muito Raja Pranayama, que é a respiração completa do yoga, muito banho de ervas, muita leitura, muito treinamento acadêmico para você dar sustentabilidade a isso. Quando você afirma quando eu afirmo, Bianca também de outra forma está afirmando a mesma coisa que que você pode substituir mulheres negras como objeto de estudo por mulheres negras contando a sua própria história e oferece uma alternativa que viabilize isso, realmente as pessoas, assim, elas dão uma tremida, né? Porque, tipo, o que é isso, a Silvana Margarete sendo apresentada na UFRJ como intelectual negro? O que está acontecendo? Então, assim, as histórias vão chegando pra gente. Eu sou recorrentemente associada à loucura, ao não acadêmico, ao ativismo, e a gente tem que buscar formas de conversar sobre isso de uma forma onde o eu e o nós se conectem também, né? Porque a reflexão que eu faço a partir dessa dificuldade, ela não é tanto sobre como essas reações são endereçadas a mim, né? Eu não tento não pessoalizar isso a esse extremo. Tem horas que é difícil, mas eu realmente olho isso como parte da estrutura do racismo, pela qual eu sou afetada. O meu trabalho é afetado, dos meus estudantes também. Então, eu acho que a resposta não é uma só. Eu tenho um trabalho de alto impacto, reconhecimento e suporte da comunidade estudantil,
que é minha principal interlocutora dentro da academia, e, ao mesmo tempo, um trabalho totalmente descredenciado, em vários momentos desrespeitado pelos meus pares acadêmicos, que não aceitam a possibilidade da autonomia intelectual de um pensamento feminista negro e conduzido por uma mulher negra, né? Talvez, se intelectuais negras fosse conduzido por uma professora feminista branca, não fosse criar tantas questões, né? E eu acho que, assim, é muito importante falar sobre isso abertamente, porque não é simples estar dentro. A academia, ela é um espaço hegemonicamente branco. Eu falo isso em sala de aula, no Instagram, para as minhas estudantes em processo de orientação. E estar dentro desse espaço da supremacia branca, produzindo conhecimento negro autônomo e de mulheres negras, é muito difícil, é muito desafiador. Você tem que ter estratégias o tempo todo. E a coisa mais louca da estratégia é que você precisa construir estratégias de validação de conhecimento. E quem define validação de conhecimento na academia é a supremacia branca, que está nos comitês científicos da CAPES, do CNPq, na organização dos eventos de associações, nas reitorias e pró-reitorias. Então, assim, como é que eu faço para ter o meu artigo afirmando a intelectualidade de mulheres negras aprovado? O meu projeto para que meninas negras estudem a história de suas famílias com bolsa de iniciação científica. Eu dependo da aprovação de um grupo que o tempo todo desautoriza e descredencia o meu trabalho. Mas o lado interessante de se pensar, porque eu não tenho dúvida nenhuma que é uma história de sucesso, de vitória, de empreendedorismo, é que eu acho que essa trajetória acadêmica singular que eu tenho construído, que esse impacto do meu trabalho do lado de fora da academia, através do Instagram, da atuação o trabalho como colunista no Nexo, a Bia também é colunista, cria um fortalecimento acadêmico de fora para dentro da academia, que eu acho que é uma coisa nova no Brasil, né? Assim, o meu trabalho de intelectual pública, ele também suporta a minha identidade de professora universitária que conduz uma agenda pública racial e de gênero na sala de aula e na pesquisa dentro da UFRJ. Eu tive uma estudante, né, assim, na Intelectuais Negras, que chegou com um caderno assim, muito conservado e visivelmente muito antigo, gente, tipo, e aquele caderno, a gente faz, uma das oficinas que a gente faz é do levar um objeto de valor sentimental e contar a história desse objeto. Para a turma, e a partir daí N coisas acontecem, né? Vai muita foto, aquela foto que a avó pagou o fotógrafo para tirar e foi sendo preservada. A foto, às vezes, tem um rabisco de canetinha que, ao longo de gerações, alguma criança fez, está meio desbotada. Outras têm uma borda com laço de cetim já amarelado, N coisas. Mas, assim, essa menina me chega com um caderno e aquilo, eu sou historiadora, me dando uma agonia, o caderno passando de mão em mão, gente. Ao mesmo tempo, assim, coloque-se no seu lugar, de fora, né? Assistindo as pessoas conversando. Já queria pegar o caderno e documentar, e, enfim, preservar aquilo. E quando os cadernos chegou para mim, gente, era um caderno de receitas que tá passando há pelo menos 7 gerações. Um caderno de receita que começou em 1892 na minha sala de aula, na UFRJ. E eu, assim, caraca, fico até arrepiada. Gente, que loucura! Eu estou, como professora, autorizando esse conhecimento aqui dentro, do caderno de receitas de mulheres negras na minha sala de aula, que vai entrar no trabalho final, que vai ser citado por alguém que lê o trabalho final, que a Bianca, por exemplo, vai passar a incorporar nos programas de curso dela essa discussão. E assim a ciência vai se reinventando. E o caderno era a coisa mais linda, porque tinha as receitas, tudo assim, aquela letra desenhada. E nas bordas das páginas tinha comunicação entre as mulheres. Tipo, tô indo no seu fulano e deixei a chave embaixo do tapete.
era uma forma muito, muito próxima a como eu comecei, mostrando o cartão de aniversário da minha tia. Eu falei, gente, que loucura esse caderno aparecer aqui. Então, essa história, ela é um exemplo assim de como é difícil. Pense em autorizar esse tipo de conhecimento dentro de um lugar chamado Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? O baluarte da ciência no Brasil. E é difícil autorizar porque a gente também naturalizou o que é ciência. A gente não se pergunta o que é ciência. Se parte de uma ideia que ninguém sabe muito bem o que é para falar de ciência. Só que ciência, assim, é investigar, é atiçar a curiosidade, é experimentar, é errar para depois acertar. Então, isso tudo acontece. E quando essas coisas acontecem, elas promovem mudanças muito grandes de autoestima, de afirmação, de desejo de querer continuar estudando, de confrontos em sala de aula, porque aí uma estudante que passa por esse curso, um semestre, lendo autoras negras, com um monte de mulheres negras na sala falando das suas histórias e do que fez e aconteceu, do que não deu certo também, se abraçando, chorando, ela se fortalece para questionar as epistemologias eurocêntricas em outros cursos. E não é um questionamento raso e superficial, é com propriedade. Não, mas a Bell Hooks está escrevendo na primeira pessoa, então eu também faço, eu também posso. E isso começa a criar N situações, né, na relação acadêmica, com a cultura acadêmica. Então, assim, eu convivo num ambiente, né? Eu não estou falando só da UFRJ, estou falando da universidade como um todo, né? Em que o que você faz é muito importante, mas não é prioridade. E aí a gente se pergunta, bom, se visibilizar o protagonismo e a intelectualidade de mulheres negras no Brasil, que é um país majoritariamente negro e feminino, não é prioridade dentro de uma comunidade científica, pelo menos na área de ciências humanas, que se proclama representativa do progressismo, da esquerda, né? Eu dou aula numa escola, numa faculdade de educação, que se orgulha de ter como ícone Paulo Freire, né? Isso é para a gente pensar, mas ao mesmo tempo o que eu faço não é prioridade. Então, assim, será que o Paulo Freire acharia que o que eu faço não é prioridade? E ao mesmo tempo assim, é a glória, né? Ser, tipo, é isso, gente. Silvana Margarete é intelectual negra, sim. Meu título de doutora tá aqui, a relevância. Para que você fez doutorado? Para que serve o seu título? Para isso aqui, para esse tipo de coisa. E a sala de aula é incrível. Eu tenho uma bênção, assim, ao longo desses anos, a quantidade de mãe, de avó, de tia, de vizinha que eu conheci que vão para a universidade querer aprender histórias de mulheres negras e que contam histórias lindas, assim. Eu não sou jovem de idade, mas eu sou jovem doutora, né? Então, a minha experiência com a academia, ela é de um lugar de aluna, por enquanto. Eu tive uma experiência docente de graduação e de pós-graduação lato sensu em faculdades privadas, que é muito diferente dessa experiência acadêmica que a Giovana Xavier nos conta, de uma professora concursada, né? É uma experiência que eu não tive, que eu adoraria ter, mas que eu não sei se no Brasil de 2020 vai existir um concurso para eu prestar, né? Não sei se isso está no meu horizonte. Desse lugar de aluna e de quem fez pesquisa na universidade pública, eu me sinto muito grata porque eu fui muito protegida. Eu fui protegida pelo meu orientador, eu fui protegida pelas pessoas que participaram das minhas bancas, eu fui protegida por professoras do programa de ciência da informação, me senti muito acolhida. As minhas questões, as minhas perguntas, os meus posicionamentos foram muito bem recebidos. O que eu também acho que é uma experiência que destoa. Eu ouço muitos relatos de mulheres negras que tiveram problemas com o orientador, que foram questionadas nos seus métodos, nas suas formulações, e isso é algo que eu, de fato, não posso dizer. Pelo contrário, assim, eu sempre recebi incentivo, boas provocações, oportunidades.
Fico grata por essa experiência e não sei se eu vou ter mais experiência acadêmica para somar forças a Giovana Xavier como par, mas daqui da sociedade eu vou seguir fazendo essa dupla, ressaltando a importância da presença de mulheres negras ocupando esse lugar na academia. No início da pandemia, foi muito difícil escrever. O tempo foi muito desafiador, crianças em casa, confinamento num apartamento, pouco espaço, todo mundo disputando os mesmos espaços. Então, foi muito difícil. No começo, eu também não queria muito escrever. A minha sensação era de que tudo já tinha sido dito, de que a gente precisava de um momento de pausa para sentir, para ouvir o que tem nessa pandemia, e como a gente fala, a gente ouve menos. Mas isso foi se diluindo, né? A gente está 4 meses já em isolamento social, então eu comecei escrevendo essas reflexões mesmo, e isso já foi incentivo para desencantar outras escritas. Eu finalizei a primeira versão da biografia da Sueli Carneiro agora na pandemia. Eu já tinha escrito a tese antes, mas a própria defesa da tese aconteceu durante a pandemia. Fiz ajustes no texto a partir da banca na pandemia. Então, precisei criar ritmo de escrita ao longo desses meses. Eu tenho lido menos do que eu gostaria, porque o tempo tem sido esse desafio. Mas eu li, por exemplo, os ensaios da Toni Morrison, recentemente traduzidos e publicados no Brasil. Isso foi uma leitura bem bacana. Tenho acompanhado o que outras mulheres escrevem, né, nas suas colunas, em jornal, revista, portal, acompanhado um pouco por onde vão essas reflexões. É isso. E para mim, assim, a pandemia, ela tem sido, obviamente, uma tragédia política do lado de fora da janela, né? Uma tragédia alimentada e subsidiada, infelizmente, pelo governo brasileiro, que sustenta a pandemia como uma política de Estado, né? Ao invés de combatê-la, enfim. Dar aquela respirada, porque quando a gente entra nesse modo também, enfim, anyway. E aí, só que do lado de dentro da janela para dentro, eu tenho vivido processos inéditos, assim, na minha vida de acadêmica. Contei para vocês algumas histórias, né? Então me sinto muito pelo menos os últimos 6 anos, vamos colocar assim, dedicada a produzir exaustivamente, né, conteúdos relacionados à intelectualidade de mulheres negras, sala de aula, curso, livro, viagens, palestras, um monte de coisas. E isso também gera, não sei como que é para você, Bia, mas faz com que você tenha muito pouco espaço para cultivar o seu eu interior através da escrita. Eu me sinto várias vezes, muito assim, caramba, tô em modo de produção permanente, faço coisas inéditas, incríveis, necessárias, e ao mesmo tempo eu não consigo parar para registrar tudo que eu faço. E aí tem a ver até com a conversa anterior, e registrar daquele jeito que é necessário, né, dentro dos processos de validação de conhecimento acadêmico, que requer todas aquelas estratégias, aquelas coisas, e precisa de tempo para se deter, né? Essa é uma conversa recorrente no divã da análise, né? Divã virtual atualmente. Então, assim, o tempo da pandemia, para mim, ele tem sido um tempo assim, de praticar autonomia intelectual de outra forma, de como eu quero, que sentido eu quero dar a esse tempo, considerando que eu tenho o privilégio de estar dentro de casa, trabalhando em casa, com salário, com segurança, com alimentação, com
a minha rede familiar, né, me alimentando também, Thiago, meu namorado, Peri, meu filho. Considerando tudo isso, eu tenho podido fazer coisas que nos últimos 6 anos eu não consegui, como, por exemplo, me dedicar à minha produção escrita individual. E eu acho que isso é uma coisa importante da gente conversar, da gente refletir, né? Sobre o quanto, quando você assume uma missão, isso também apareceu para mim no jogo de Búzios, né? Foi um dia muito lindo na minha vida, né? Quando Xangô veio ao jogo para falar da minha missão através da educação, de semear a palavra através da educação da sala de aula. Isso foi um momento muito marcante na minha vida. E, ao mesmo tempo, ao assumir essa missão, né, esse lado do registro da tua história, da produção individual escrita, ele pode ficar em segundo, em terceiro, em quarto plano, e isso cria situações de muita dor, porque as pessoas, né, humanidade, né? Humanidade é cheia de potências e de limites e de contradições, não tem jeito, eu também tenho um monte. Tá tudo bem, mas tem horas que não tá também, né? Então isso gera, por exemplo, muitas situações de apropriação de ideias, de distorções, de confusões, porque você não tem a sua ideia registrada dentro de determinados códigos. E o tempo da pandemia eu tenho significado como esse momento. Eu tenho aceitado cada vez menos convites, por outras razões também, mas que todas se ligam a esse investimento em mim, no autoconhecimento, no autocuidado, em fazer coisas que eu sempre quis fazer e não pude fazer. E já que eu estou fazendo agora, não é no melhor cenário, que é claro que eu não tô curtindo ter uma pandemia, mas já que é o que tem para o momento, estou tentando dar um sentido positivo para isso. Então, eu tenho escrito bastante, muito mesmo. Tem sido um processo muito importante, marcado por muitos sentimentos de ordens variadas, dor, alegria, realização, muitas lágrimas, assim, repassar essas histórias, repassar a minha história desde o doutorado até hoje, e pensar a história do grupo Intelectuais Negras durante a pandemia. O grupo Intelectuais Negras formou mais 3 mestres em educação, participei de uma banca de doutorado da doutora Bianca Santana, de qualificações também. Mas o que eu destaco é essa possibilidade de escrever todo dia. Como eu disse, eu gosto de ler trechos disparadores e pedir para as pessoas escreverem a partir do que outras autoras negras já escreveram. Então, eu vou ler um trecho da Lélia Gonzalez, num texto chamado Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. É um texto de 1980, que dá para encontrar inteiro na internet. Mas eu gostaria de ler uma espécie de prólogo, que ela escreve assim: como é que a gente fica? Foi então que uns brancos muito legais convidaram a gente para a festa deles, dizendo que era para a gente também. Negócio de livros sobre a gente. A gente foi muito bem recebido e tratado com toda a consideração. Chamaram até para sentar na mesa onde eles estavam sentados, fazendo discurso bonito, dizendo que a gente era oprimido, discriminado, explorado. Eram todos gente fina, educada, viajada por esse mundo de Deus. Sabiam das coisas. E a gente foi sentar lá na mesa. Só que estava cheia de gente que não deu para sentar junto com eles. Mas a gente se arrumou muito bem, procurando umas cadeiras e sentando bem atrás deles. Eles estavam tão ocupados ensinando um monte de coisa para o crioléu da plateia que nem repararam que se apertasse um pouco, até que dava para abrir um espaçozinho e todo mundo sentar junto na mesa. Mas a festa foi eles que fizeram e a gente não podia bagunçar com essa de chega para cá, chega para lá. A gente tinha que ser educado. E era discurso e mais discurso, tudo com muito aplauso. Foi aí que uma neguinha que estava sentada com a gente
deu uma de atrevida. Bom, a Lélia continua no texto dela, mas a proposta é que vocês escrevam quando é que você foi essa neguinha atrevida. Eu ando muito, cada vez mais apaixonada assim, pela escrita da Beatriz Nascimento, que é minha colega de profissão, grande feminista negra, né? Grande pensadora brasileira. Eu acho que essa é uma discussão importante, assim, o quanto que mulheres negras precisam ser pensadas como precisam ser conceituadas como pensadoras, como intérpretes da história do Brasil. E a Beatriz Nascimento, para mim, é essa mulher, né? Ela teve, enfim, uma morte trágica, resultado de um feminicídio, e ao mesmo tempo uma história tão forte que continua inspirando vida, intelectualidade, brilho, vigor. E eu tenho lido os textos dela, que estão organizados nesse livro aqui, Beatriz Nascimento, quilombola e intelectual. A Beatriz estudou no IFIX, como eu, né? Então, assim, toda vez que eu entro no IFIX, o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, me vem várias coisas na cabeça. E tem uma frase dela que foi usada como epígrafe desse livro, que eu vou usar também para um pedacinho para fazer o meu exercício, para convidar, né, todo mundo para esse exercício. Ela diz o seguinte: a continuidade de vida, o ato de criar um momento feliz, mesmo quando o inimigo é poderoso e mesmo quando ele quer matar você. A resistência, uma possibilidade nos dias de destruição. Então, o meu convite é, nos dias de destruição, como você quer contar a sua história? Quais são as possibilidades de contar a sua história? Porque contar a história já é a possibilidade, né? É a evidência de que a gente está vivo, está em movimento, que a gente está ventando. Eu acho que é isso. Falar da Beatriz eu sempre me emociono, assim, eu acho, enfim, uma mulher incrível.